Salve, salve! Aqui é o professor Anderson do canal do YouTube 6 seguidores. Agradecendo, estamos agora com 222 inscritos. Vamos em frente e vamos avante. Agora eu falarei um pouquinho sobre um tema muito importante para a continuidade da matéria do segundo ano e para os amantes de história, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um fenômeno que aconteceu no século XVIII. Começou na Inglaterra. Vamos tentar entender os fatores que levaram à Revolução Industrial. Entendendo o fenômeno, o porquê que ele aconteceu na Inglaterra. Temos que entender que a economia da Europa ocidental da época, ela era muito fundada no tráfico de escravos, na acumulação de capitais oriundos das grandes navegações, e você tinha um sistema de fabricação que ele estava mudando. Ele estava saindo da mão do artesão e indo para uma produção mecanizada. O artesão levava meses e semanas, às vezes, para fazer um produto. Nesse sistema fabril mecanizado, esse mesmo produto seria feito com uma velocidade muito maior. Esse mesmo produto ele seria feito de uma forma muito mais veloz. Com isso, você teria grandes quantidades para atender o mercado consumidor que estava começando a se fortalecer. Basicamente, a energia vinha da força motriz. A força motriz do vapor, a força motriz do carvão e, no futuro, a força motriz do petróleo. Seria a migração do sistema artesão, dos artesãos para a manufatura. E você tem uma grande revolução na parte dos transportes. Você passa a dar prioridade às estradas para fazer o escoamento da produção. Você tem as estradas de ferro que permitem a comunicação fácil com os portos e as áreas de produção. Além disso, temos a invenção do telégrafo, que melhorou muito a comunicação entre todos os agentes, que faziam parte da Revolução Industrial. E a grande pergunta, por que esse fenômeno ele começou na Inglaterra? Basicamente porque tinham muitos capitais, muito dinheiro acumulado pela burguesia que estava ganhando muito poder e muita influência. Uma outra questão foram o cercamento dos campos, ou seja, os campos eles passaram a ter um dono que concentrou essa propriedade. A produção agrícola na Inglaterra já era uma produção, como eu posso dizer, com um capitalismo ascendente, com a venda dos seus produtos, e boa parte desses camponeses eles se viram sem o seu meio de vida. Então, com o cercamento dos campos, você possibilitou um aumento na quantidade de mão de obra disponível para ir para essas indústrias. Além disso, nós temos na Inglaterra grandes reservas de carvão, que seria ali a força motriz dessas máquinas e dessas indústrias que estavam começando, e tinha uma metalurgia, uma indústria do ferro muito forte, que possibilitou que essas máquinas fossem montadas e que toda a estrutura industrial ficasse pronta. Agora, é claro, com a Revolução Industrial você teve um grande problema. Grandes aglomerados urbanos, muita gente indo morar nessas cidades industriais, e as cidades inglesas não tinham estrutura para atender essa demanda dessa massa de operários que estavam começando a ir morar nessas cidades. Tínhamos graves problemas ambientais também. Se imagine que em 2020 você tem graves problemas ambientais nas cidades, você imagina no século XVIII. Então, problemas ambientais, problemas sociais, problemas urbanos, os sistemas de esgotamento sanitário, a habitação desses operários era muito precária. Essas habitações geralmente ficavam próximas das fábricas. Temos também a superexploração de mulheres, crianças e mesmo de homens. Trabalhavam de 12 a 18 horas por dia com poucos intervalos para descanso. Não havia descanso semanal. O número de acidentes era muito grande. Muitas pessoas se acidentavam na operação dessas máquinas. Mulheres muitas vezes faziam lá o seu trabalho de parto e no dia seguinte estavam trabalhando. O trabalhador, de uma maneira geral, ele não tinha nenhum tipo de proteção. Ou seja, todo aquele trabalho do proletariado, olha aí a figura do proletariado industrial inglês, ele estava começando a surgir. Toda aquela massa de trabalhadores estavam aumentando os lucros da burguesia industrial que estava começando. E aí os trabalhadores perceberam que, se não houvesse uma união, eles teriam problemas.
Começaram com os cartistas, né, que defendiam haver uma participação maior dentro do parlamento para as demandas dos operários, né? Eles não eram representados no parlamento inglês. Eles passaram a solicitar, a exigir o voto direto para renovar constantemente esse parlamento e para aumentar a representação dos operários dentro tem também a questão dos mandatos, né? Você ter mandatos fixos, né, para os deputados, enfim, para os agentes políticos. E dos cartistas nós começamos a ter as trade unions, que seriam o que nós chamamos hoje de sindicato. Olha o sindicato aí. Fiquem atentos, muitas vezes no ano de 2020 nós temos uma campanha para desmerecer e desqualificar todos os sindicatos no mundo. Uma coisa é certa, sem o sindicato o trabalhador estaria muito menos protegido. E se você não tem uma figura sindical para representar os interesses dos trabalhadores, você pode ficar tranquilo. A burguesia e os donos do capital, eles fatalmente vão atacar os benefícios e os direitos dos trabalhadores. Um outro fator que tem que ser citado e mencionado, que com a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e depois se espalhou para países europeus, para os Estados Unidos, ou seja, essa revolução ela não ficou somente na Inglaterra, ela se expandiu para a França, para a Alemanha, chegou nos Estados Unidos. Eles tinham uma grande necessidade de matérias-primas. E aonde essas matérias-primas eram buscadas? Na América Latina, né? América Central, América do Sul, na África e na Ásia. E a Revolução Industrial possibilitou o aumento da exploração, o aumento do escravismo. A Revolução Industrial aumentou a exploração colonial nos países da América Latina, América Central e do Sul, na África e na Ásia, e possibilitou anos depois uma feroz corrida colonial, a partilha do mundo entre as potências europeias e os Estados Unidos. Então, a Revolução Industrial, ela possibilitou o crescimento dessa burguesia, mas o aumento da exploração das ditas colônias ou neocolônias. Então, o que tem que ficar bem claro para todos, que a Revolução Industrial, ela teve o aspecto da modernização das relações de produção, da modernização da produção, do incremento, do aumento da produção, a melhoria da qualidade do material vendido, a velocidade que era feito. No entanto, essas potências europeias e os Estados Unidos, elas precisavam de mercado consumidor para esses produtos, porque eles não conseguiriam absorver essa quantidade de produtos somente nos países onde eles eram produzidos. Você tinha que ter um mercado consumidor para esses produtos e você precisava ter acesso fácil, rápido e barato a essas matérias-primas, que em muitos casos ficavam nesses países ditos explorados. Então o colonialismo ele chegou numa nova etapa, o neocolonialismo, onde você tinha essas potências necessitando de acesso fácil a esse mercado consumidor e acesso às matérias-primas o mais barato possível, para aumentar, é claro, a sua lucratividade. Uma coisa que eu quase esqueci de falar, com a criação dos sindicatos, possibilitou-se uma breve diminuição, a pressão em cima dos operários, né? Possibilitou uma diminuição na exploração desses operários, começou a ser definido carga horária de trabalho, começou a ser definido descanso semanal, possibilitou uma licença para as gestantes, né, as mulheres que tivessem filho, né, e tivessem um tempo pelo menos ali para poder se recuperar e cuidar do bebê, e começou a ser proibido o trabalho infantil. Então, o que tem que ficar bem claro para todos, que a exploração do trabalhador, né, desde o tempo dos escravos, dos servos, mesmo na dita democracia liberal, mesmo no início da Revolução Industrial, ela é feita de uma luta de classes e ela é feita da exploração do trabalhador. E os sindicatos, de alguma forma, eles equilibram o peso dessa balança em nome do trabalhador. Com certeza, né, sem os sindicatos estaremos muito piores. Ok, minha gente? Um abraço a todos e bons estudos!